Boa noite, meus queridos, tudo tranquilo? Bem-vindos, vamos aí para mais um vídeo de hoje. Corinthians se classificado para a semifinal aí da Copa do Brasil. Mais um jogo de alto nível, mais um jogo maravilhoso que o nosso Coringão fez. E também alguns destaques individuais aí em relação à nossa base. Alguns jogadores também foi muito destaque, a gente vai falar sobre alguns jogadores de hoje. Eu quero aqui, cara, parabenizar o Guilherme, né? Não posso, se eu falar a outra palavra, o YouTube, entendeu? Guilherme fez aí o seu mais um gol, dois jogos, 2 gols contra o Atlético Paranaense e uma assistência linda pro Garro. Brigou muito para dar assistência, brigou muito para fazer o gol. E é isso aí, Coringão classificado, é isso que importa. Cara, que joia que a gente tem. Que joia que a gente conseguiu segurar. Que joia maravilhosa o Corinthians tem nas mãos. Eu espero que seja muito bem lapidado, muito bem, como se diz, cuidado, né? Tem aquele cuidado com a base, tem aquele cuidado com o garoto, porque o garoto literalmente tem faro de gol, literalmente é um cara brigador, e é assim que a gente gosta de ver os jogadores nossos. Bom, rapaziada, foi fácil, sinceramente foi fácil. Foi muito fácil passar do Atlético Paranaense. Eu fiquei receoso, sinceramente, fiquei receoso, porque o Corinthians gosta de aprontar em jogos que praticamente está na mão, praticamente está ali. É só o Corinthians só administrar e dar alguma merda, dar alguma zica, acontecer alguma coisa de imprevisto, mas nessa noite deu tudo certo, a gente sai classificado, cara, com autoestima lá em cima, depois dessa parada daí da Copa aí. E eu vou falar, Ancelotti, eu vou falar pra você, viu? Ancelotti, se o Hugo Souza tivesse no gol, pegava aquele pênalti que o Brasil perdeu lá da Bolívia. Acho que foi Bolívia, Equador, enfim, se perdeu lá na altitude. Você, Ancelotti, tem a obrigação de colocar o Hugo Souza como goleiro principal da seleção. Você tem obrigação, Ancelotti. Não vá na onda de marketing, de marqueteiro, só porque colocar jogador lá do Liverpool, o tal do Alisson, aquele frangueiro, aquele mãozinha de jacaré. Não coloca ele, coloca o Hugo Souza. O Hugo Souza que é goleiro de seleção. Já mostrou, tá mostrando pra você que é pegador de pênalti. E você coloca um mãozinha de jacaré. Um mãozinha de jacaré pra ser titular. Pô. Mas enfim, isso é outro assunto, meus amigos. Isso é outro assunto. Bom, vamos colocar logo de destaque aqui. Cara, Guilherme. Destaque principal aí da partida. Com certeza é o melhor da partida. Deu assistência, fez gol, lutou, brigou. Fez tudo o que tá na cartilha aí de um atacante. E ainda um atacante com vontade que veio da base. E simplesmente, cara, moleque tem estrela, moleque tem brilho, digamos assim, pra faro de gol. E o Guiné, se fosse o Guilherme, cara, a gente talvez dependesse de nem lembro mais dos atacantes, dependesse de Romero, Thales Magno, Héctor Hernandes. Meu, a gente tava sedado ao fracasso. A gente nem lembra mais desses caras. Olha o absurdo que chegamos. A gente não lembra mais de Thales, de Romero e de Héctor Hernandes. A gente não lembra mais desses caras. Depois que o Guilherme entrou, depois que esse garoto entrou, depois que esse garoto começou a fazer gol, um atrás do outro, cara, ficou difícil pra essa turma. Ficou muito difícil. Eu espero que não renove com Romero. Eu espero que não renove com Thales. Eu espero que dê um jeito no Héctor Hernandes para mandar embora, dispensar esses atletas e buscar outros aí, quem sabe, buscar outros num nível melhor que eles. Simplesmente melhor que eles, tá? Bom, vamos lá, meus amigos. Coringão no primeiro tempo, cara, muito com a posse de bola, nitidamente, mas da defensiva até a intermediária ali do meio de campo, defensivamente, dando uma espetada ao outro. Logicamente que o Atlético veio para os contra-ataques,
fechou muito bem as laterais ali. A gente jogamos com 2 laterais pela esquerda, o Bidu com um ponta e o Angileri na lateral. Foram bem os dois, tá? Fizeram tabelinhas ali que eu gostei bastante. Dorival devia pensar aí neles novamente em alguns jogos que possam caber os dois em alguns jogos diferentes do Campeonato Brasileiro, porque é uma estratégia que às vezes ninguém esperava. Eu não esperava que ele ia colocar 2 laterais. Eu, sinceramente, não esperava que ele ia colocar 2 laterais. Um pouco mais defensivo, o outro um pouco mais de ataque, que é o Bidu. Cara, e foi muito bem. O Angileri conseguiu ali espetar algumas 2, 3 oportunidades. Fez 2 cruzamentos bons, mas não teve êxito ali na parte do cruzamento. Mas mostrou que o nosso Dorival, o nosso técnico, tem estratégia, tem cartilhas na manga que pode, dependendo do jogo, dependendo do momento do jogo e como a gente tá, e também mostra que o nosso técnico, cara, ele tem faro para essa competição, é nítido, ele consegue realmente mostrar que sabe jogar os 2 jogos, ele sabe fazer movimentações nos 180 minutos. O primeiro jogo a gente simplesmente dominou. Primeiro jogo que a gente jogou lá na casa dos caras, a gente simplesmente dominou, jogamos por uma bola e conseguimos. Nesse jogo, o que eu pensei? Em ficar só com a bola, a gente estava com o regulamento debaixo do braço. E fazer uma espetada, outra aqui, outra ali, foi realmente que deu. Que aconteceu. Jogamos no erro dos zagueiros do Atlético, foi aí que a gente saiu o gol, roubada de bola do Guinegão, passe pro Garro faz um gol, o cara quase tira, mas na passada ele errou. Na hora de baixar o pé, a passada foi antes, a bola passou em frente ao pé dele. E infelizmente não posso fazer nada. E aí a gente consegue o primeiro gol do Garro. Depois de 17 jogos o Garro não marcava. Ainda bem que o Garro marcou. E a gente vai, cara, pro intervalo muito bem. Entendeu? A gente vai pro intervalo com um nível absurdo de posse de bola, de domínio. Por mais que a gente sofreu ali um golzinho de contra-ataque dos caras, mas teve uma falta antes do Maicon. O Maicon precisa realmente entender. Foi bem, tá? Não vou fazer uma crítica aqui no Maicon. Nesse lance que ele perdeu. O cara, se não tivesse sido falta ali, se o cara não tivesse dado a trombada por cima nas costas dele, o gol tinha sido válido. E o Hugo Souza dava pra pegar aquela bola. Foi no canto do Hugo Souza, tá? Mas aí depois ele consegue pegar aquele pênalti que aconteceu no segundo tempo. E outra coisa, cara, não foi pênalti. Não foi pênalti. Aonde foi que aquela bola... Não, que o jogador estava dentro da área. A bola nitidamente bate na mão do Mateuzinho na hora da passada, que ele dá a passada e a mão vai para trás. Mas aonde que o Mateuzinho estava dentro da área? Fala pra mim, aonde que o Mateuzinho estava dentro da área, cara? Na hora que a bola bateu na mão. Não cabe isso, cara. Não cabe. Isso é... Cara, isso nem a Várzea... Até a Várzea consegue colocar um VAR, voltar o lance e não marcar aquele pênalti. Mas por que o juiz marcou aquele pênalti? Não consigo entender até agora, cara. Não consigo, não dá pra aceitar uma coisa dessa. Mas aí brilha Hugo Souza, cara. Brilha Hugo Souza, vai, quase passa da bola, de tão veloz que ele foi na bola. O cara chutou forte. E o cara chutou errado, se o cara não chutou, mas a pancada foi seca, foi forte e o Hugo Souza foi lá e buscou. Mais um pênalti defendido por Hugo Souza. São 5 à frente do Corinthians. São 5. Eu espero, Hugo Souza, que você fique no Corinthians por muito e muito tempo, Hugo Souza. Eu espero que você não saia do Corinthians tão cedo. Só isso que eu espero. Aí, pegamos o pênalti. A galera vibra, a gente consegue mostrar que a gente tem que lutar contra a arbitragem ruim, que nesse lance ela foi péssima. No modo geral do jogo,
não interferiu, mas nesse lance específico, sim. Nesse lance específico foi uma negação. Aí tá. Vem um segundo tempo, o Corinthians, o Atlético faz as alterações, coloca um monte de gente aí da base, um monte de gente um pouco até habilidosa, que já tem uma dificuldade ali na saída de bola, porque o Memphis saiu. A preocupação do Memphis agora é a coxa, postura da coxa, não sei se é uma lesão, não sei se é só um desconforto, se é uma cãibra, a gente vai saber só amanhã o que realmente aconteceu com o Memphis e tomara que não seja grave. Ele saiu por precaução, saiu chateado, mas com precaução ali para não acontecer alguma coisa mais grave. Mas no segundo tempo foi nitidamente que quando ele sai, a qualidade no meio de campo, cara, ela realmente cai um pouquinho, ela cai. Entrou o Vitinho ali, que não tem a mesma qualidade que ele, mas tem um pouco mais de velocidade, tem talvez um cruzamento um pouco melhor, talvez até uma agilidade, mas não conseguiu desenvolver muito bem aí nesse segundo tempo. Jogou 45 minutos, fez uma pressãozinha ali diante dos zagueiros, mas não foi aquele cara que dava pra tomar uma decisão, que dava pra dar um chute no gol, tentou, brigou, mas, cara, ficou no meio, tá ligado? Entre 0 e 10, ficou em 5, na média, tá? Rodrigo Garros, simplesmente um dos bons jogadores que teve hoje, nitidamente precisa mais de ritmo, nitidamente precisa mais o pessoal entender realmente os passes que ele dá de primeira, mas aconteceu muitas tabelas, tá? Aconteceu muitas triangulações ali no meio de campo, gostei muito ali, principalmente das passadas, volto a dizer, das infiltrações ali do Angileri, junto com o Bidu, e o Breno Bidon também, cara, jogou muito bem, jogou pra frente, tá? Eu não vi aquele Bidon que toda hora voltava a bola pra trás, tinha chance de ir pra frente e voltava a bola pra trás, e desta vez ele jogou pra frente, jogou pra cima, tentou, fez desarme, rompeu linhas, que é a função dele, romper linhas. Ele deu algumas arrancadas, então de média foi muito bem no jogo, tá? O Michael também foi bem, tirando esse lance aí que o cara deu a falta nele, mas se não tivesse sido falta, tinha sido gol. O Michael foi bem, tá? Não achei ruim, não achei que comprometeu o jogo. Os dois zagueiros, João Pedro Choca, precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Quando tem aquela marcação, pressão dos caras, ele quase deu a bola ele deu a bola realmente pros caras, os caras quase conseguiu fazer o gol. Mas a dupla foi média, tá? Não foi comprometedora assim. A gente não passou muitos sufocos, digamos assim, quando a gente passa com o Félix Torres, quando o Félix Torres pega na bola e faz daquelas loucuras imensas, tá? Mateuzinho também não teve muitas oportunidades de lançamento, porque a marcação estava muito forte pelo lado dele. Então ele fez o que deu, tá? Fez o que deu, porque o lado esquerdo, cara, tinha dois laterais ali que estavam se entendendo, tá? Quem mais que tava no jogo? Memphis, o Guilherme, falei de todo mundo, os pessoal que entrou no lugar. Entrou Vitinho. Deixa eu olhar aqui. Entrou Vitinho. Entrou. Cadê? E Yuri Alberto. Yuri Alberto fora de ritmo ali, um mês sem jogar. Então o pessoal tava tentando ali fazer ele tentar dar um passo pra ele, tentar dar uma oportunidade pra ele fazer um gol, pra ele voltar aí de grande estilo, mas infelizmente não aconteceu, tá? Quem entrou Rian, entrou Vitinho, entrou Charles. O Charles, não comprometeu, nem o Rian também. Fizeram uma função ali no meio de campo de marcação. A gente já tava ganhando já de 2-0. Então não dava tanto. Não era os dois jogadores que iam
marcar mais gols, mas também que ia só se defender ali e tirar os caras cansados, que nem Rodrigo Garro que saiu, e o Guilherme que saiu também. Memphis saiu no primeiro tempo, tá? Mas, cara, foram todo mundo bem. Eu não achei ninguém ali muito abaixo, tá? Tem a nota aqui do SofaScore. Vou colocar aqui na tela para vocês a nota. Mas, cara, no meu ver, deu tudo certo, tá? A estratégia do nosso treinador, cara, deu certo, tá? A nota aqui do SofaScore. Garro ficou com 8,5. Guilherme ficou com 8. Memphis ficou com 6,9. Baixa porque ele realmente saiu no primeiro tempo, tá? Mas ó, olha o Angileri, tirou um 7. Gustavo Henrique também tá com 7 aqui, ó. Foi um bom zagueiro. O Choca aqui, o João Pedro, eu achei que um 7 não caberia, mas caberia um 6, tá? Pela média. O Mateuzinho não foi aquele lateral para poder dar aquele cruzamento, fazer a linha de fundo. Ficou com uma média de 6,5, tá? Mas pra mim um grande destaque... o Brandon Bidon foi muito bem, tá? Com 7, ó. 7. Mas pra mim o grande destaque foi, cara, foi o Guilherme. Foi o Guilherme pelos gols, tá? Aqui tá o mapa de calor dele, pelo que ele correu, pelo que ele fez, do lado do campo que ele fez roubadas de bola, também voltava pra defender, voltava pra buscar a bola, ajudar a marcação. Rodrigo Garra, que é a diferença. O Rodrigo Garra jogou muito pela direita. Eu não gosto do Rodrigo Garra pela direita, eu gosto dele enfiado aqui pela esquerda, ou então pelo meio. Pra mim é onde ele consegue fazer gols, onde ele consegue atuar melhor, tá? Memphis, vou colocar aqui o mapa de calor, mas ele jogou muito ali no primeiro tempo. Ó, viu como o Memphis joga um pouco mais pela esquerda? Então é aqui que o Garro tem que se enfiar, tá? Mas é isso, ó. Angileri também, ó, jogou muito pelo lado do campo, mas ficou muito mais na defensiva e ia pro ataque, foi pro ataque, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes, tá? Junto com o Bidu. O Bidu, ó, pegou o espaço também, preencheu o lado do campo todo. Se você pegar os dois lados aqui, ó, e colocar num mapa só, um em cima do outro, ó, você vê que o lado esquerdo dominante nosso foi muito, muito intenso. Então é isso que fez, eu acho, o Corinthians também dominar muito o jogo, principalmente pela posse de bola, tá? Principalmente por isso, pela posse de bola. O Hugo Souza, nosso querido Hugo Souza, que pegou um pênalti maravilhosamente bem. E essa é a nota do SofaScore de todos os jogadores do Corinthians. Tá aqui como melhor jogador da partida o Rodrigo Garro. Deixa eu diminuir aqui, ó. O Rodrigo Garro, melhor da partida. Pra mim foi o Guilherme, pelo gol, pelo passe, tá? Mas também o Garro deu um passe, deu uma assistência e fez um gol, tá? Mas é isso. Belo jogo do Coringão. Belo jogo aí pras semifinais. Agora a gente vai esperar Cruzeiro ou Atlético Paranaense. Quem dos dois vai ser o nosso adversário, tá? O jogo deles é amanhã. O Cruzeiro ganhou de 2-0 no primeiro jogo e a gente vai esperar aí o que vai acontecer no final, tá? Então, vamos esperar aí o nosso adversário e só pensar agora a Copa do Brasil só em dezembro. É bom, eu gostei, tá? Eu acho que é a primeira vez que acontece isso, porque, cara, dá tempo. Dá tempo dos caras se recuperarem, dá tempo dos caras treinarem, dá tempo de muita coisa. Eu espero que daqui até lá a gente não tenha muitas lesões, porque a gente tá numa reta final de temporada. Tá vendo que o Memphis já tá cansando, o Memphis já tá cansado. Veio da Holanda, se machucou aqui primeiramente, se recuperou. Depois foi pra Holanda, jogou 2 jogos lá, fez gol, virou melhor artilheiro aí, com 52 gols da Holanda. Veio pra cá, jogou um tempo inteiro com muita intensidade. E agora o que eu quero dele é descanso. Descanso e tratar a perna. Beleza? E o restante também, né?
Alguns jogadores de seleção. O Hugo Souza realmente não jogou, mas deveria ter jogado. Tava bem fisicamente. O Martinez, acho que talvez não daria tempo de ele voltar, mas aí a estratégia que o nosso técnico fez sem o Martinez foi muito boa. E o Martinez só vai jogar agora sábado, então a gente vai estar praticamente aí com o time quase completo. Eu acho que no próximo jogo o Memphis não joga, que é no sábado contra o Fluminense, tá? É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? O que você achou do resultado? Foi bem, foi maravilhoso. Fala pra mim aqui quem foi o melhor da partida, tá? Até o próximo vídeo. É nóis e vai Corinthians.